Aí a gente teria que se perguntar o que é felicidade, né? Felicidade é aquela alegria dos momentos felizes ou é uma coisa contínua, né? O que o Corão nos diz a esse respeito, né? Então, bom, a primeira coisa que eu poderia dizer é que uma das súplicas que o profeta mais fazia era: ó Deus, faça-nos vitorioso nessa vida e na próxima vida e nos afaste do fogo do inferno, né? Então, ou seja, há uma possibilidade de vitória nessa vida e também na outra vida. E o que seria essa vitória? Bom, eu vou explicar para vocês de uma forma talvez um pouco mais filosófica, um pouco menos literal, né? Sacando assim versículos do livro, para que talvez fique mais simples da gente entender. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é um ser inexplicável para o ser humano. E um dos motivos pelo quais a gente não pode entender Deus, principalmente em sua essência, é porque Deus tem características, tem qualidades completas, que o ser humano também tem, mas de maneira incompleta, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que quando eu estudo eu me torno sábio, mas toda a sabedoria pertence a Deus, então Deus é o mais sábio, né? Dentro disso, a gente pode dizer que justamente por Deus ele ter essas características, né, de que ele é sempre o mais completo, ele é sempre o mais alto, ele é sempre o que sabe, né, ele alcançou um estado, ele tem um estado nele. Esse estado se chama Barjat, né? Então a gente poderia dizer que Deus ele é completo. E o que ele deseja da gente para que a gente seja feliz? Ele deseja que a gente se conecte a ele, porque somos limitados, né? Para quê? Para que as nossas limitações sejam vencidas. Mas, para que a gente possa se conectar com Deus cada vez mais, Ele nos pôs nesse mundo para que sejamos testados. E através desses testes a qual Ele nos põe, nós adquiramos melhores qualidades, né? Então, por exemplo, no momento que eu faço a caridade, eu me torno misericordioso, eu me torno caridoso. E quanto mais eu faço isso e quanto mais eu me aproximo dessa qualidade, mais próximo eu vou estar de Allah, que é o mais misericordioso de todos, né? Então, se a gente quer encontrar o caminho para a felicidade, o caminho da felicidade é o caminho da conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele faz de nós seres limitados e ilimitados através da conexão com Ele. Então, é esse o caminho da felicidade. Mas, como que a gente faz isso? A gente faz isso através da obediência. Como o próprio nome diz, Islã, através da submissão integral a Deus. Por quê? Como que eu vou te treinar se você não aceita meu treinamento? Ou como diria, né, como disse algum poeta sufi, se eu não me engano, Maulana, ele disse o seguinte, Rumi, né? Ele disse, por que você quer ser um espelho brilhante, mas se irrita cada vez que você é esfregado? Então, ou seja, se a gente aceitar os testes de Deus, né, e se a gente submeter-se a Deus, e se a gente buscar através desses testes e dessa submissão, encontrarmos alguns sefat, né, como se diz islamicamente, algumas qualidades divinas, com certeza a gente vai ser mais feliz. Então, busque obedecer a Deus, busque se aproximar de Deus, que aí, com certeza, está a chave da felicidade. Agora, quanto mais nós nos esquecemos de Deus, nós esquecemos quem somos nós mesmos. E quanto mais nós esquecemos dos comandos de Deus, mais a gente vai buscar o prazer naquilo que não convém. Certa vez perguntaram para um dos nossos imames, você não pensa em pecar? Ele disse, perdão das palavras, tá, gente? Ele perguntou assim, por acaso você pensa, quando você vai no banheiro, em consumir alguma coisa que você pôs ali para fora? A pessoa disse, não, a qualquer um dá nojo pensar nisso. E os irmãos disseram o quê? Disseram, nós somos assim. Nós não pensamos no pecado, não nos aproximamos do pecado, porque a gente conhece a consequência dele. Então, a partir do momento que a gente agir dessa forma em nossas vidas, com certeza a gente vai encontrar felicidade. Agora, quanto mais a gente desobedecer a Deus, quanto mais a gente se esquecer de Deus, mais a gente vai estar pondo a nós mesmos em problemas e mais, né, a gente vai esquecer de nós mesmos, da nossa essência. Porque quem sou eu? Quanto tempo eu vou estar nesse planeta?
Então, a busca da felicidade, ela se resume a quê? A servir a Allah e através disso se conectar com Ele para que nos tornamos infinitos. Porque nós já somos eternos. A sua alma é eterna. Então você vai pensar para esse planeta e para essa vida, ou você vai pensar para a eternidade? E aí você entende qual o sentido de rezar, você entende qual o sentido de jejuar, você entende o sentido de estudar, que é importantíssimo, tá bom? Então, em resumo, o caminho da felicidade segundo o Islã, ele é esse, né? Deus não criou o ser humano senão para servi-lo. E a servidão a Deus é se conectar a Ele, né? Que Ele nos ama muito e pode ter certeza que servir a Deus vale mais a pena do que servir o nosso próprio ego. Bom, vamos